Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, meu amigo, minha amiga que se identifica com o nosso canal. E você que não se afeiçoa com o nosso trabalho, tenha também um bom final de semana. Eu peço a todos para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. Peço ainda a gentileza de vocês para vocês se inscreverem lá no canal alternativo, na Seita Vascaína, e o link eu deixarei na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. O complemento do nosso trabalho a gente tem feito por lá, por isso é importante a sua inscrição. Neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre Vasco da Gama e Ponte Preta, nosso próximo adversário aí no domingo. Vamos falar muito aí sobre a situação de Fluminense e Botafogo querer jogar aí em São Januário. Venda de jogadores aí, o Vasco pode arrecadar 24 milhões com a venda aí do garoto Bruno Gomes. Outros jogadores aí, como o Andrei e o Ricardo Graça, também podendo sair do Vasco. A gente vai falar muito sobre essa situação aí da FIFA aí, explicar para vocês em que pé está e a situação aí de reforços, certo? Os cofres serão abertos aí e o Vasco vai contratar. Então me acompanhe até o final que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Vasco da Gama e Ponte Preta. Jogo que acontece no Moisés Lucarelli às 16 horas com transmissão da Rede Globo. Se espera aí que a Rede Globo tenha um pico de audiência de 19 pontos. Só o Vasco para dar essa audiência aí para essa emissora. A torcida do Vasco é fantástica. E é o seguinte, o Vasco da Gama para esta partida vai contar aí com alguns jogadores voltando aí de contusão. A gente tem dito isto, como é o caso do Marquinhos Gabriel, o Leandro Castan e também o Michel, que agora foi registrado no BID. A gente deve ter novidades aí na equipe titular. Marcelo Cabo hoje prepara a equipe, porque na parte da tarde a gente já viaja para a cidade de Campinas, lá em São Paulo. Bom, o Zeca ainda é dúvida. Eu acho que a prova dos 9 para o Zeca será nesse treinamento de hoje, mas o Zeca vem aí de uma sequência muito grande e deve ser poupado aí, e o Riquelme deve entrar no lugar dele. A comissão técnica do Vasco está muito preocupada, porque nos próximos 23 dias o Vasco da Gama fará 8 partidas. Então é uma maratona muito grande aí, envolvendo viagens aí referente ao Campeonato Brasileiro da Série B e também a Copa do Brasil. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação a essa situação aí de Fluminense e Botafogo pedirem São Januário para poder jogar, o Maracanã e o Engenhão estarão ocupados aí por conta da Copa América, e o Vasco já disse que vai emprestar, mas com uma condição: nenhum desses clubes vai poder colocar bandeirinha lá conforme o Fluminense colocou lá na posição de escanteio. Bom, vamos ver como que vai ficar toda essa situação, e espero que o Vasco pelo menos cobre aluguel aí, principalmente do Fluminense. Eu não emprestaria São Januário para o Fluminense. Essa situação envolvendo, meus amigos, venda de jogadores. O Vasco vai vender mais um atleta aí para poder ter mais possibilidade aí de fazer caixa. Ontem a gente recebeu uma informação
e essa informação ganhou até veemência hoje também, sobre a situação aí do Bruno Gomes, que o Spartak de Moscou queria contar com os serviços aí desse jovem talento de 20 anos. A informação que a gente tem é a seguinte: se chegar uma proposta na casa de 24 milhões pelo Bruno Gomes, o Vasco vende. O Vasco vende, que é cerca aí de 4 milhões de euros. O Vasco está precisando de dinheiro e a venda aí de jogadores não param por aí. O André e o Ricardo Graça também têm propostas de fora do Brasil aí para poder deixar o Vasco da Gama. Vamos aguardar, porque a gente precisa também fazer a recomposição do nosso elenco, uma vez que a gente vai perder jogadores aí com certeza nessa próxima janela europeia. Sobre a situação da FIFA, a gente aguarda aí, meus amigos, uma posição. Certo é que o Vasco terá uma indenização. Então a gente pede o seguinte, para que esse dinheiro seja investido aí em coisas positivas para o nosso clube. Acho pouco provável nesse momento da gente ter uma reviravolta, uma virada de mesa, perfeito? Mas o Vasco deve receber aí uma indenização até grande por conta do prejuízo que o Vasco teve por conta dessa situação do VAR. Bom, com relação aqui a reforços, o Vasco vai abrir os cofres aí. A diretoria entendeu que essa situação de austeridade não tem como continuar, e ontem a gente recebeu aí as informações de que Dodô, certo? Jogador lá do Atlético Mineiro, lateral esquerdo, que pode fazer o meio-campo também, esse atleta teria sido oferecido aí ao Vasco da Gama. O Dodô, que é um bom jogador, mas não vive um bom momento desde quando deixou o Santos. Não deu muito certo no Cruzeiro, e lá no Atlético Mineiro o elenco lá é enxuto, então ele não tem tido tantas oportunidades assim. Outro jogador que pode pintar em São Januário, está esquentando essa possibilidade, é o Hernandes. Isto por conta da situação envolvendo Benítez. O Vasco tem direito a receber 300 mil dólares aí na venda do Benítez com relação ao Independente, perfeito? Ele ainda tinha contrato com o Vasco. São Paulo coloca jogadores aí nessa situação, e o Hernandes é um jogador que trabalhou com o Pássaro. O Pássaro gosta muito deste atleta aí, pode estar pintando em São Januário. Bom, na minha opinião, caso isso aí se conclua, essas especulações aí, acho que são os dois jogadores bons aí para o Vasco da Gama. A gente precisa contratar jogadores que verdadeiramente nos ajude aí, tanto para a Copa do Brasil e para a Série B deste ano. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Tamo junto, pessoal. Valeu.